Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta segunda-feira, como sempre com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aí no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? Dito isso, você que ainda não baixou o aplicativo da OneFootball, não sabe o que está perdendo. Além do aplicativo ser 100% gratuito e um dos apps mais baixados do mundo, você tem nele, na palma da sua mão, os melhores momentos dos jogos do Brasileirão da Série A e B. Pode assistir ao vivo e de graça a jogos do Campeonato Alemão, além de ter acesso a tabelas de campeonato, classificações, artilharias, e tem a novidade que é o Head to Head. Galera que gosta de fazer aí as suas apostas esportivas, você consegue observar o retrospecto das equipes que vão se enfrentar para ver quem é o favorito para a partida. Te ajuda lá na apostinha. Você pode ainda personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e aí toda a notícia do Gigantão da Colina, o aplicativo da OneFootball manda notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, baixa o OneFootball, não consegue mais viver sem. Bom, dito isso, vamos discorrer a respeito de um assunto chato. E eu adoraria vir aqui munido de mais informações para esclarecer vocês e colocar luz sobre as coisas. Isso é uma coisa que eu detesto, disse-me disse, fofoca, mentira, narrativa e também tirar as coisas de contexto. Por que eu estou falando isso? Hoje, bem cedinho, os companheiros da Goal fizeram uma matéria relatando que o Vasco estaria em atraso com as parcelas da compra do lateral Lucas Piton e também do zagueiro Léo, ex-Léo Pelé, junto ao São Paulo. A mesma matéria diz que com o Atlético Mineiro está tudo certo pela compra do jogador, desculpe, e a mesma matéria cita que teria um atleta que estaria com 3 meses de direitos de imagem atrasado. Pois bem, deixa eu explicar para vocês algumas coisas aqui. Primeiro, os grandes sites hoje, 90% deles e alguns até em 100%, eles hoje são sites de clipagem. O que é isso, Diguinho? Clipagem. O Net Vasco, o Super Vasco, o Vasco... Acho que é Vasco Torcedores, não é... Eu acho que é Vasco Torcedores. São sites que... Vou pontuar algumas coisas assim. Na grande maioria, eu não sei se eles têm um app de busca, como é que eles fazem, se tem um algoritmo que eles jogam o nome do Vasco e vê tudo que está sendo relacionado ao Vasco, que está rodando aí na mídia, eles vão lá, pegam a matéria ou um corte de vídeo de podcast, seja lá o que for, faz um título, coloca o horário ali, você clica e dentro tá lá o corpo da matéria, embaixo a fonte. Se for um vídeo, às vezes os cortes do Futebolaço Podcast saem no Net Vasco e nessas outras páginas. Tá lá a manchete, igual agora, Carlos Germano conta bastidores da possível vinda do Elton para o Vasco. Foi um corte do nosso podcast que saiu lá. Aí vem lá o título, embaixo o vídeo, fonte, canal Futebolaço, Futebolaço Podcast. Então, basicamente é isso. Eles vão pegando matéria e vão jogando. Eu vi até uma entrevista do Fred Gomes ao Charla, que ele é até jornalista da Globo, reclamando, ficava puto, porque, a gente tem maior trabalho, faz a matéria e vem sites de clipagem, vão lá, pegam a matéria da gente, jogam o corpo da matéria e a gente que produziu acaba não tendo clique. O clique acaba indo para esses sites. Eu vejo até alguns comentários nos fóruns, a galera reclamando, o site A, B ou C já foi melhor. Na verdade, é vocês que não estão entendendo qual é a função desses sites. Esses sites são sites de clipagem, onde tudo que sai relacionado ao Vasco, às vezes coisa até meio boba, né? Meio aleatória, acabam caindo nesses portais e eles replicam. E o que aconteceu hoje foi, a Goal fez uma matéria falando a respeito dessa questão de estar atrasado os direitos, as compras dos direitos econômicos do Vasco junto ao Corinthians e ao São Paulo, essa questão dos atletas, e todas esses sites de clipagem,
páginas de Twitter, Instagram e possivelmente até canais de YouTube. Eu não acompanho os canais dos outros companheiros, não sei o que cada um fez ou deixou de fazer, e aí é problema de cada um também, eu sou responsável pelo meu. A galera foi repostando. Lembrando que o Papo na Colina, o Vasco Torcedores, às vezes sobem até algumas matérias de cunho exclusivo. Eles foram lá e apuraram e deram de primeira, ou fizeram uma matéria com uma análise sobre um tema específico. O Super Vasco e Net Vasco é copia, cola, copia, cola, copia, cola, copia, cola. A OneFootball fez isso hoje também, pegou a matéria do Goal, jogou lá dentro, tá? E aí, quem é jornalista ou quem faz um trabalho mais sério, né, dá informações originais, suas, apuradas, a obrigação é, tem um burburinho aqui, você vai lá, checa, apura, e depois, em cima da sua informação, você passa, desmente uma situação ou confirma, né? E aí é que vai alguns parênteses. Isso não saiu em nenhum veículo grande. Você não viu o GE noticiando isso, o Pedrosa, o Vene, que tem uma credibilidade grande, também não comentaram sobre, a UOL, o Globo, enfim, ninguém repercutiu isso. Por volta de 11h20 da manhã, mais ou menos, eu entrei no grupo de imprensa, né, onde estão todos os jornalistas credenciados lá e os assessores do Vasco, perguntando, foi bom dia, saiu uma matéria hoje na Goal, informando que o Vasco está em atraso nas compras do Lucas Piton e também do zagueiro Léo, e que teria um jogador com 3 meses de direito de imagem atrasado. O clube vai se manifestar, o clube vai falar sobre isso. O companheiro Flávio Dias, logo na sequência, também achou importante e deu uma cobrada também pedindo a justificativa. Passou bastante tempo e ninguém do Vasco se pronunciava. Eu reiterei o pedido de um esclarecimento e obtive depois uma informação oficial de uma pessoa do Vasco sobre o seguinte: sobre a questão de salário, direito de imagem, não procede, tá tudo em dia, tá? E aí eu fiz a minha apuração. Isso aqui eu falo com responsabilidade minha, no que eu faço no meu trabalho. Eu procurei um empresário de um atleta do clube e procurei também um atleta, né? Aí cada um tem as suas fontes, né? Nessa minha apuração, todo mundo me falou que não tem nada em atraso. Inclusive, eu vou dar uma aspas, obviamente, sem revelar a fonte. Quando eu perguntei, a fonte me disse, eu falei assim, ó, o Vasco tem algum atraso com vocês ou com algum outro atleta? Aspas aqui para quem me retornou. Comigo não, está rigorosamente em dia. E também na outra checagem que eu fiz, também me foi confirmado. Vi até que o companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos, através do Twitter do AV, informou que também fez a mesma apuração e todo mundo falou que está com salário em dia e com direito de imagem. Não procede. Os empresários com comissões receberam em dia e os jogadores com luva também receberam. Então isso eu consegui apurar. Sobre a questão do Lucas Piton e também do Léo, não obtive um retorno satisfatório por parte do Vasco. Vou até replicar o que foi que o Vasco, no grupo, né, de imprensa, disse. Vamos lá. Por enquanto, não vamos comentar assuntos financeiros internos. Qualquer novidade informa. Então, o Vasco, né, não nos seus canais oficiais, mas para a imprensa, num grupo privado, disse que o clube não comenta assuntos financeiros internos. E aqui vai a minha crítica. A matéria da Goal tá certa no que tange ao Léo Lucas Piton? Eu não sei. Eu reconheço a minha limitação. Eu não tenho hoje fonte nem no São Paulo, nem no Corinthians, então não vou ficar chutando aqui. Eu acho que vale a pena fazer um trabalho sério. A gente tem que respeitar o trabalho dos colegas. Segundo, fonte eu tenho dentro do Vasco. E a gente foi correr aos órgãos oficiais do clube e a única resposta que eu tenho do clube é essa. E aqui agora, em cima de todo esse contexto, vai agora aqui uma análise minha e a gente encerra. Primeiro, estamos num momento onde tudo é novo e onde tudo ainda suscita dúvidas e para muitas pessoas até pé atrás.
Pô, SAF é uma coisa nova, Clube Empresa é uma coisa nova. Então, naturalmente, existem algumas desconfianças por parte natural de qualquer torcedor, ou até para quem já tem um viés político e, né, não gosta muito de quem conduziu a situação toda e tal, e etc. E qual é a situação que eu pontuo aqui? Isso foi uma situação que ganhou muita proporção hoje ao longo do dia. Foi um assunto muito falado entre a manhã e a parte da tarde. E como a gigantesca maioria não apura, a maioria até nem por sacanagem, porque não tem condição, não é formado, não tem fonte, enfim. Então, muitos Twitters, canais de YouTube e até página de Instagram vivem de replicar conteúdo de terceiro. Eu, durante muito tempo, fiz só isso e hoje ainda faço com um pouco de coisas minhas. Análises e algumas situações que vez ou outra eu acabo dando de primeira. Sendo que eu tenho uma postura. Eu, por exemplo, não replico qualquer coisa. Quando eu venho aqui a público e trago uma informação, eu trago de locais que eu confio. O GE eu confio, o AV eu confio, o Pedrosa eu confio, o Vene eu confio. Vou acabar esquecendo de citar quem aqui, o Globo, o Bruno Braz da UOL, o Bruno Marinho também do Globo. Vou acabar esquecendo alguém, o Fabinho Azevedo. Ou seja, a galera que eu confio, quando dá uma informação, eu replico e dou o crédito. Ó, fulano de tal falou isso. E a partir do momento que eu replico aqui, eu acabo endossando isso também. Então, até quem replica, você tem que ter, primeiro, ser ético, porque tem muita gente que sai dando notícia dos outros sem informar de onde pegou, quem foi que fez, quem foi que levantou e apurou. E ainda assim você passa a ser responsável por aquilo também. Então, eu hoje faço um trabalho híbrido, né? Eu não consigo sozinho, né, alimentar o canal só com coisas exclusivas, então coisas que eu acho importante eu trago aqui de terceiros dando crédito e dou a minha opinião por cima, tá? Então, a situação cresceu muito e caberia sim ao Vasco da Gama hoje, como é a situação de um assunto sensível, de algo que é novo, e para desmistificar qualquer zum, qualquer historinha, o Vasco vir a público hoje desmentir, a não ser que a matéria realmente esteja correta. Se a matéria estiver correta, e parabéns para quem fez, o Vasco deveria vir se posicionar também, explicar o porquê que está atrasado, se é que está atrasado. Não temos ninguém do Vasco, do São Paulo e nem do Corinthians falando sobre o tema, mas acho que foi muito ruim a postura do Vasco, porque até quando a gente foi consultar, uma pessoa me falou assim, o Vasco não é obrigado a se manifestar sobre tudo. O clube se posiciona e se manifesta quando ele acha importante. E de fato, né, quem tem que decidir o que você fala institucionalmente ou não são as pessoas das instituições. Aqui no meu canal eu falo aquilo que eu acho que eu tenho que falar. De repente você em casa, pô, Diego, eu acho que você tinha que fazer uma análise disso, acho que tinha que fazer uma análise daquilo, eu acho que você tinha que ter dado uma notícia tal. Não, eu dou aquilo que eu acho que eu tenho que dar, ou que cabe ao Diego comentar e opinar. Então, nesse aspecto, o clube está certo. Mas eu acho que é um assunto sério, sensível, e a postura do Vasco mediante a esse caso é péssima. Continua rolando disse-me-disse, o zum de que o Vasco estaria atrasado, né? A gente viu até algumas brincadeiras de rivais já pentelhando, e se isso começar a correr, acaba passando uma imagem de descredibilidade, tanto para o clube como para a 777. Então, na minha opinião, estou gravando isso aqui às 8h54 até o presente momento. O Vasco não fez nota, não fez Twitter, não se posicionou, não falou nada. Eu acho que cabia o Vasco um posicionamento. E aí, para muita gente, entra aquela linha também do quem cala consente. Será que não fala porque acha que não vai perder tempo rebatendo tudo aquilo que o clube não acha que é verídico? Ou o clube não fala porque tem culpa no cartório e realmente a matéria procede? Então, peço até, por gentileza, se tiver algum companheiro da imprensa que está me assistindo aqui, cobre o Corinthians, o São Paulo, e tiver acesso a pessoas do clube lá e conseguir trazer essa informação, seria importante, tá? Enfim, até porque é um assunto que envolve outros clubes. E sobre a questão de salários e direito de imagem, todas as pessoas com as quais eu chequei me confirmaram que está tudo rigorosamente em dia. Inclusive, os funcionários do Vasco, além de estar com salário, 13º, férias, tudo em dia,
tem uma novidade que é novo. Novidade que é novo é boa, né? É uma redundância aqui. Tem uma novidade que a SAF proporciona para os funcionários do Vasco. Além de estar tudo em dia, eles têm plano de saúde, que antigamente o Vasco não prestava isso aos seus funcionários, tá? Então o assunto não é brincadeira, é um assunto muito sério. Tô dando crédito dos companheiros da Goal, a informação deles é a deles, eu dei a minha, do que eu apurei, do que eu não consegui apurar. Fica o que os companheiros falaram, retornei a vocês o que eu tive de informação do clube, e eu acho que se constrói informação dessa forma. Tem um fato, você conversa com as pessoas que cuidam do assunto, elas te dão um retorno, você, após apurar, checar o que está sendo dito, você vem a público, faz uma matéria, um vídeo, emite uma opinião e um comentário. É assim que eu trabalho. Hoje o meu canal é um híbrido, né? Algumas informações de terceiro que eu confio, eu não replico tudo aquilo que eu vejo, que eu leio. Quem inclusive é membro do nosso grupo de WhatsApp sabe quantas vezes eu vejo notícia falsa no grupo e eu vou lá e desminto. Galera, não é assim, tá errado, é isso, é aquilo. Até faço um trabalho infelizmente não deveria ser assim, mas é o mundo que a gente vive hoje, com tanta mentira e tanta fake news que corre na internet sobre todos os assuntos e todos os temas. Você, cidadão comum em casa, infelizmente não deveria ser assim, mas é assim. Você vai ter que desenvolver o hábito de checar, cara. Porque senão você vai passar um monte de troço mentiroso pra frente e vai tomar como verdade algumas coisas que não são. Quantas vezes você vê aqueles prints que eu acho que são uma tremenda sacanagem, fake? Eu vi um recente do Fluminense, nessa treta entre Vasco e Fluminense, que tinha um fake se passando pela conta oficial do Fluminense e ali atacando o Vasco. Não era Fluminense, era Flumi, com a letra M de Maria, Fluminense, né, FC. E aí tu olha rápido, o M, o N é muito igual, a pessoa acha que é o perfil do Fluminense. E aí o cara fica puto, como é que o Fluminense fala isso do Vasco e tal. E isso fazem, às vezes, com jornalistas que têm muita credibilidade, principalmente no Twitter. O cara faz uma conta fake, muda uma letrinha, um negocinho ali e começa a fazer tweets fake, a galera printa e vai compartilhando, porque não tem um trabalho de pegar, checar e ir na conta oficial para ver se a pessoa falou isso. E o do Fluminense, nem o selo de verificado do lado tinha, que a conta oficial do Fluminense tem um selo de verificado, tá? Então, infelizmente, isso acontece muito. Eu já fui vítima várias vezes de narrativas falsas e mentirosas, de pessoas dizendo que eu falei isso, que eu falei aquilo, que eu apoiei fulano na eleição, que eu não apoiei ciclano, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu sou puto da vida com esse tipo de coisa. Porque uma coisa que eu detesto é falar que eu sou uma coisa que eu não sou, ou atribuir ao Diego uma coisa que ele não fez. Eu acho que você em casa deve ser do mesmo jeito. E informação, infelizmente, hoje está muito assim. Então, toda vez que você viu algo, infelizmente, você é obrigado a checar. Quem trabalha com isso deveria ser sério e fazer as coisas de forma correta. Como, infelizmente, tem muita gente que não é séria e muitas páginas fake que gostam de ficar tumultuando aí, seja em política, saúde, economia, futebol e outra, página de fofoca, então Deus me livre. E adoram, né, tirar coisas de contexto para gerar clique e etc. Então vocês têm que ter esse cuidado, tá? Então tomem cuidado quando sai uma notícia, uma informação, onde sai, para você pegar, ler, ver se o site, ou o jornalista, ou o youtuber, ou seja lá o que for, tem hábito de dar coisas verídicas, né? Pô, tem fulano de tal que eu não conhecia, ele deu uma notícia aqui e, pô, veículos grandes replicaram, pô, vou passar a botar essa pessoa no meu radar. Essa pessoa é séria, ela costuma acertar as informações que ela dá. E assim é feito, porque ninguém nasce grande, né? Todo mundo nasce pequeno. O GE tem o tamanho que tem hoje e outros veículos que eu citei, mas já foram pequenos um dia, né? Assim como eu já fui um nada e hoje eu sou uma pequena porcaria, né? Então todo mundo está num processo de crescimento, tá? Então é isso. Então, da minha forma, que eu posso contribuir com essa discussão é isso, tá? Acho que a postura do Vasco é péssima, deveria sim ter um posicionamento, se realmente for mentira, para desmentir, jogar luz e esclarecer, até para evitar que coisas do tipo surjam novamente com esse viés. E se realmente o Vasco tá errado,
aí pior ainda. Mas na atual conjuntura, saiu em tudo quanto foi lugar e vai ficar o dito pelo não dito, e para muita gente, quem cala consente, e nesse caso o Vasco teria culpa no cartório. Continuo aguardando o posicionamento do Vasco sobre o tema, porque eu acho que cabe. Tá, enfim. E reitero, sobre direito de imagem e salário, o que eu consegui apurar que está em dia. Agora, se realmente existe um atraso entre o Vasco e essas duas instituições, Corinthians e São Paulo, não sei dizer. O clube, a resposta que eles me deram foi a que eu falei mais cedo, né, de que não comentamos assuntos financeiros internos, e é isso que eu tenho para passar para vocês. Nem oficialmente, tá? Oficialmente não tem nada disso nas contas oficiais do clube. Mas uma pessoa importante do clube, que trabalha no clube, num cargo importante do clube, me retornou isso a respeito desse tema. Beleza? Quero ouvir vocês, deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Eu acho que é um assunto que cabe e vale a pena a gente discutir, porque foi um assunto sério e grave. Eu acho que o Vasco não deveria ter tratado o assunto da forma como tratou. Beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento, Dieguinho volta, Vasco, tamo junto, valeu, fui. E de novo, de forma alguma, não é nada contra os companheiros da Agual, tá? Não em momento algum eu falei algo a respeito do trabalho deles e nem do jornalista que fez a matéria. Eu apenas peguei a informação deles, dei o devido crédito e fiz a minha apuração aqui, tá? Beleza? Então é isso. Então, parabéns aí o pessoal da Agual, sigam o seu trabalho, o jornalista também. Sucesso na profissão, tamo junto, vamos pra cima. Então, de forma alguma, não é algo direcionado a eles, tá? Eu tô apenas aproveitando o assunto para discutir de uma forma geral como é que as coisas acontecem no dia de hoje, como é que eu me posiciono e o que eu pude apurar dessa história toda. Valeu? Tamo junto.